Pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Renata Vieira, fundadora da Academia da Telemetria. Estou aqui nesta tarde com o pessoal da Assistensat, o Leonardo Menezes, que é sócio proprietário, e o Bruno Cortes, que é diretor nessa parte de novos projetos, essa parte comercial. Pessoal que tem bastante conhecimento, né? Afinal, a Assistensat está no mercado quase chegando aí nos 20 anos. O pessoal vai falar um pouquinho com vocês sobre a história da Assistensat. Em respeito a vocês que entraram no horário, nós vamos começar. A gente trouxe esse tema para vocês com a proposta, né, dentro do quadro que eu criei dentro da Academia da Telemetria, que é o que não te contaram sobre. Então, nós trazemos várias pautas, vários assuntos para proporcionar para vocês, sejam iniciantes, sejam pessoas que já estão há muito tempo no mercado, uma troca de ideias, uma troca de informações. Vocês podem mandar também as perguntas de vocês. Então, hoje a gente trouxe o tema: como iniciar um projeto de telemetria do básico ao avançado. Inclusive, eu trouxe aqui algumas perguntas, porque muitas pessoas têm essa dificuldade de entender, mas o que seria a telemetria básica, o que seria a telemetria avançada? Por que a gente precisa entender o conceito? Tanto para entrar com os projetos, saber qual hardware que eu compro, saber como precificar os planos de telemetria. E aí o pessoal da Assistensat, além de ser, obviamente, uma plataforma de software completa para poder atender desde do básico até aí o básico mesmo de localização, até a telemetria, seja ela básica ou avançada, o pessoal também tem muito conhecimento de mercado. O Bruno, ele tem viajado muito, né, como sempre, visitado muitos clientes, então essa questão de redução de custo, eficiência operacional, esses cálculos, ele tem muito conhecimento. Então, por isso que a gente trouxe esse tema para vocês. Eu vou passar a palavra agora para o Bruno e para o Léo, para eles se apresentarem, falarem um pouquinho da Assistensat, e aí a gente vai debater aqui, trazer bastante conteúdo para vocês. Peço que mandem as perguntas aqui no chat, para eu poder repassar para eles. No final, eu posso até liberar o microfone para vocês, mas no momento a gente vai trabalhar com o chat, porque como tem bastante gente inscrita, o pessoal está entrando, só para não ficar confusa essa questão dos áudios. Tá bom? Boa tarde, Bruno, boa tarde, Léo. Um prazer estar com vocês nessa tarde. Que bom que a gente está trazendo esse conteúdo aí de telemetria com o pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Renata. Tudo bem? Eu te parabenizo por essa iniciativa, né? A gente, ao longo desses 20 anos que a gente vem trabalhando no mercado, a gente está sempre aprendendo e a gente sabe, como Assistensat, que quão difícil é acessar o conhecimento, né? Esse conhecimento nesse mercado, muitas das vezes, precisa ser construído, não está formatado, né? A gente aprende fazendo. Então, a gente tem muita experiência nos projetos, na ajuda aos clientes, nos cases de mercado, e é isso que a gente vem compartilhar aí com vocês ao longo dessa série de lives. São 3 lives, essa é a primeira, né? E depois a gente vai aprofundar no tema da telemetria, que é um tema muito procurado, que as empresas nos perguntam muito, nos solicitam orientações, a nossa ajuda para projetos, e a gente tem agregado tudo que a gente tem feito e quer compartilhar esse conhecimento para vocês. A gente sempre aprende um pouquinho a cada dia, né? E com os diferentes cases, e a gente tem bastante conteúdo interessante para poder apresentar para vocês ao longo dessa série de lives. Muito obrigada, Léo. Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Boa tarde, Renata. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos. Queria, assim como o Léo, parabenizar todos vocês que estão aqui, né, hoje, dispondo um pouquinho do tempo de cada um. A gente sabe quanto o nosso dia a dia é corrido, quanto essa vida de empresário é um pouco corrida, muito pouco tempo disponível, mas eu acho que é isso que acaba fazendo com que a gente se diferencie do mercado, né? Tá sempre disposto a aprender um pouco mais, a compartilhar conhecimento, e o que a gente vai fazer ao longo dessas 3 lives nada mais é do que isso. A gente não vai ensinar nada para vocês,
a gente não vai impor conhecimento novo nenhum, o que a gente vai fazer é trocar experiências entre todos nós aqui. Cada um tem um pouquinho de experiência nesse mercado, eu vou contribuir com a minha, a Renata com a dela, o Leonardo também, assim como o Jansen, a Ana Paula, o Deocleciano, o Márcio. A gente cada vez mais compartilhar, ter essa intenção de compartilhar conhecimento, porque quanto mais conhecimento o nosso mercado tiver, melhor é esse mercado e mais oportunidades tem para todo mundo, né? Quanto melhor capacitado é o nosso mercado, maiores oportunidades vão aparecendo. E eu acredito que esse é o nosso objetivo, compartilhar conhecimento para trazer um mercado cada vez melhor para todos nós. É verdade, Bruno, e a gente sempre tem a oportunidade de trocar essas ideias, né? Você quer falar mais alguma coisa, Léo? Desculpa, eu te interrompi. Não, esse é o objetivo, queria reforçar aí, e a gente, para mim, já me apresentei, tá? Então, eu acho que a gente começar aí, entrar no tema do dia de hoje. Sim, eu agradeço a presença de vocês. Pessoal, o Bruno Cortes irá compartilhar com vocês um conteúdo bem interessante. Ele tem alguns slides aqui para poder passar para vocês e um vídeo de um case real de um cliente, empresa de rastreamento, que é um cliente da Sistensat. Eu vou fechar meu áudio por enquanto. Quando o Bruno terminar a apresentação dele, eu volto com algumas perguntas. Pode seguir, Bruno, por gentileza. Já está aparecendo já para vocês a tela aí? Sim, tá ok. Tá ok. Leonardo, se quiser, pode começar. A gente, como eu falei, né, a gente tem muita demanda sobre informações quanto à telemetria. Tem empresas mais avançadas no mercado, tem empresas iniciando, tem empresas que ouviram falar, tem empresas que já consolidaram o conceito de telemetria. Então, a gente trouxe o tema aqui que procura esclarecer melhor o que é telemetria básica, o que é telemetria avançada, o que é essa telemetria que tanto o mercado fala, tanto os clientes procuram, né? E a pergunta, como iniciar um projeto de telemetria, seria, primeiro, vocês terem um conhecimento, a gente tentar nivelar esse conhecimento, né? E discutir quais são os elementos que compõem a telemetria na oferta de serviços para uma empresa que está oferecendo a telemetria. Tá ok? Sim, e a gente vai falar um pouquinho agora de um conceito que a gente tem de mercado e que a maioria de vocês já deve conhecer também. Parece um pouco clichê, mas a gente precisa iniciar por esse ponto, que é o seguinte, né? Hoje, se a gente for montar um mapeamento de como está o mercado hoje, o nosso mercado hoje de rastreamento, gestão de frota, vamos dizer assim, a gente hoje consegue classificar ele nos níveis que a gente está falando hoje em dois grandes grupos, né? Na parte de segurança, que é o que a grande maioria das empresas faz até hoje. Então, a gente vê ali 90% das centrais de rastreamento hoje, elas ficam atacando hoje um mercado que a gente chama de segurança, né? Que é aquilo ainda de localização, bloqueio, recuperação de veículo ou de carga, algo voltado apenas para a segurança, né? Que é recuperação de algum tipo de ativo. E a gente queria fazer um paralelo com isso, com a realidade do nosso mercado, com o conceito de oceano azul e oceano vermelho, né? Eu não sei se todos já têm o conhecimento desse conceito, mas o que seria o oceano vermelho? O oceano vermelho a gente pode classificar como sendo exatamente uma briga sangrenta, onde você tem muitos players, muitas empresas, muitas pessoas brigando por um pedaço, uma oportunidade de mercado que já está praticamente saturada, aonde basicamente você vai encontrar essas empresas brigando pelo menor preço para conseguir escalar os negócios e fazer volume. E a gente sabe que hoje nem todas as empresas e nem todas as empresas desse segmento
ela vai conseguir, tem porte para escalar 10 mil, 20 mil, 30 mil unidades e se tornar competitiva em preço no mercado. Então, o que acontece? Basicamente, hoje a gente tem 90% das centrais brigando por um ticket médio de R$ 59,90 a nível Brasil, em algumas regiões 69, algumas 39, eu já vi em algumas regiões R$ 29,90, num mercado que hoje está plenamente saturado, está muito, muito saturado. E as empresas hoje deixam de aproveitar ou elas estão olhando pouco essa parte de baixo do oceano, que é muito, muito, muito pouco explorada ainda, que é a parte de telemetria, seja porque demanda um investimento maior, porque você precisa ter uma equipe mais qualificada, porque o ciclo de vendas é maior, mas no final dessa história vocês vão identificar que a rentabilidade e a oportunidade de mercado e negócio ela também é infinitamente maior do que você ficar brigando por um ticket médio muito pequeno no mercado saturado. A gente tem 90% das oportunidades de negócio hoje, 90% da demanda de todas as empresas que têm frota é baseado em cima de telemetria e ainda hoje a gente só tem 10% das centrais de rastreamento olhando, observando e trabalhando esse tipo de mercado. E aí você vê muitas empresas hoje fechando, falindo, quebrando, não conseguindo se manter, e alguns empresários colocando culpa no governo, colocando culpa em economia, colocando culpa em pandemia, quando a gente deveria, em algum momento, parar e pensar o seguinte: o que eu poderia fazer de diferente para obter resultados diferentes também? Por que eu vou me manter fazendo exatamente o que todo mundo está fazendo com uma margem de lucratividade tão pequena, onde está todo mundo olhando só para a segurança? É isso que a gente quer apresentar hoje para vocês, todo esse universo de oportunidades que o nicho de telemetria possibilita e apresenta para o nosso mercado de rastreamento, onde a gente tem hoje, no máximo, 10% das centrais trabalhando essas oportunidades e ela apresenta um ticket médio, por exemplo, no Brasil, de R$ 180 por mês contra R$ 60 no mercado de segurança. A gente está falando de pelo menos 3 vezes maior o ticket médio e 9 vezes menos empresas trabalhando essas oportunidades. Ou porque ainda não enxergaram essas oportunidades de negócio, ou porque ainda tem medo ou não possuem capacidade de investimento nesse nicho, ou porque ainda não encontraram um parceiro que peguem essas centrais pela mão e trabalhem juntos essas oportunidades. E é isso que a gente vai trabalhar também hoje, esse conceito de parceria, que é pegar o nosso parceiro pela mão e ajudar a gerar negócio dentro desse novo nicho de mercado. Ô, Cortes, eu queria acrescentar aí que, assim, nem todas as empresas têm o conhecimento, muitas querem entrar, né, sabem que tem bastante oportunidades, até os próprios clientes, né, os clientes frotistas, né, eles pedem alguma coisa de telemetria, mas ela não tem, ainda não formou internamente essa capacidade de atendê-los, né? E a gente passa por diversos requisitos, né? Passa por conhecer realmente como atender. E segurança é o que normalmente a empresa que entra no mercado ou que já está no mercado é a primeira coisa que enxerga. Então, acima da linha d'água aí, é o que normalmente o conhecimento está mais consolidado, né? Então, a telemetria ela surgiu já tem algum tempo e entrou já no início de expansão de mercado. Vocês vão ver que tem vários níveis de telemetria, a gente vai falar disso, né? E também para vocês situarem, né, de como oferecer, o que pode ser oferecido em cada nível. Nós temos, assim, a gente identifica que existem 3 níveis de telemetria no mercado: a básica, a intermediária e a avançada.
quanto mais para cima dessa pirâmide, né, você tem maior valor agregado, tanto em equipamentos, quanto em plataforma, inteligência da plataforma, recursos da plataforma, serviços que podem ser oferecidos, ferramentas para a gestão das empresas. Então, na realidade, não existe, quando se fala em telemetria, não existe uma telemetria única, existe uma evolução dentro do universo de telemetria e que pode ser alcançado pelas empresas e pode ser trabalhado esses serviços mais avançados no mercado. Para falar um pouco de telemetria básica, aí o Cortes pode falar um pouco da telemetria básica, que na realidade é o primeiro nível, normalmente por onde as empresas começam a trabalhar a telemetria. Sim, nessa questão da parte de telemetria básica, qual que é geralmente, dificilmente uma empresa, uma central de rastreamento, ela inicia trabalhando pela telemetria mais avançada. O que geralmente acontece ela vai se estruturando, né? Ela começa a fazer isso que o Leonardo falou, melhorando a questão de plataforma, conhecendo e adquirindo hardwares mais complexos, mais robustos e mais completos, questão de plataformas, consolidando conhecimento no mercado, formando equipe de venda, pós-vendas, operacional, técnico, instaladores. Ela começa pela telemetria básica para se estruturar, né? E aí depois ela vai avançando nos próximos níveis dessa pirâmide de telemetria, porque aí ela já entende que consolidou um certo nível de conhecimento e já está pronta para prestar outros serviços para o mercado. Então, quando a gente fala de telemetria básica, a gente está falando hoje predominantemente, não exclusivamente, tá? Você pode oferecer uma telemetria básica para qualquer tipo de frota. Mas hoje, quando a gente fala de telemetria básica, a gente fala hoje predominantemente de veículos leves, né? Veículo de passeio. E aí a gente vai ter exemplos, por exemplo, de usuários desse serviço, prestadores de serviço, que é de telefonia, aquele pessoal que faz instalação de TV a cabo, ou de fornecedor de energia. Todas as empresas que utilizam frota leve, data center, eles têm uma certa demanda de telemetria, que é mais simples, e que demandam também um conhecimento mais simples da empresa. Então, isso faz com que a empresa consiga, de início, já conseguir atuar nesse mercado sem muita dificuldade. Você tendo um apoio, o mínimo apoio do teu parceiro de negócio, seja a plataforma, você consegue prestar um serviço para veículo leve, por exemplo, controlando coisas simples como velocidade, aceleração, freada, curva, e motor ocioso mais em si, porque o maior foco dessas empresas de frota é prevenir algum tipo de acidente, porque qualquer acidente, o mínimo que seja, uma batida, uma colisão, um atropelamento, o que quer que seja, ele pode causar um prejuízo muito maior do que os custos operacionais da empresa, e também garantir que o veículo está sendo utilizado na operação da empresa, naquilo que gera receita, naquilo que gera lucro para a empresa. O motorista lá, o profissional que estica fibra ótica na rua, por exemplo, lá, ele está usando o veículo da empresa para fazer o trabalho dele? O veículo está ficando ligado, parado muito tempo, desgastando motor, peça, óleo, gastando combustível. O veículo está tendo algum tipo de comportamento agressivo na condução que possa causar algum tipo de acidente e eu responder por algum tipo de processo criminal e tudo mais. Então, nesse sentido que a gente fala de uma telemetria mais básica inicialmente. São praticamente veículos de frota leve que demandam um hardware mais simples, com uma identificação de motorista, o controle lá por acelerômetro para freada, aceleração e curva, e uma velocidade embarcada que é para ele informar para a plataforma, informar lá para o usuário do serviço que o motorista ele cometeu algum tipo de infração, ok? É importante complementar que essa telemetria básica quase todas as empresas têm acesso
e já oferece alguma coisa com relação a essa telemetria, principalmente a velocidade. Tá? Mas até mesmo com a oferta da velocidade, ou seja, a velocidade dos meus carros não pode passar de 80 quilômetros por hora, né? Até dentro da oferta da velocidade, você ainda consegue sofisticar, tá? Por isso que existe essa pirâmide, essa evolução, né? Porque, por exemplo, você imagina que você oferece, como a maioria das empresas, velocidade máxima de 90 quilômetros por hora. Então, e utiliza um hardware básico que é GPS, mas você consegue colocar um hardware mais sofisticado, de repente pegando o sinal o sinal do carro para contar a velocidade, né? Então, aí fica mais preciso, né? Mas você consegue, através da inteligência também da plataforma, que a gente vai falar ao longo dessas lives, por exemplo, monitorar a velocidade máxima de dia, velocidade máxima à noite, velocidade máxima com chuva, velocidade máxima dentro de um pátio, né? Quantas vezes ele excedeu a velocidade, quanto tempo ele ficou em velocidade excedida. A velocidade em vias, a gente tem um recurso na plataforma que em cada trecho com velocidade, ele compara a velocidade que o veículo passou ali com a velocidade do trecho. Então, você vê que de uma telemetria básica, você já começa a sofisticar a sua oferta de serviços para o seu cliente e isso cria um diferencial na sua empresa. Mas o que a gente entende como conceito de básico foi o que o Bruno falou. Geralmente um equipamento bem simples, com velocidade, com identificação do motorista, às vezes nem com identificação do motorista, porque dependendo da frota, o motorista é fixo, né, por veículo, então basta a questão da velocidade e a ignição. Isso já é telemetria, tá? E você já consegue entregar algum nível de serviço para o seu cliente. Sim, o nível de serviço também, eu lembrei agora de um caso que a gente ajudou um cliente nosso a fazer. Tem uma locadora, foi uma pequena locadora, tinha 100 veículos, ela colocou exatamente essa telemetria básica de só isso, aceleração, freada, curva e a parte de velocidade, e ela criou um ranqueamento dos clientes. Então, o que acontecia? O cliente chegava lá para alugar o carro, ela entregava a chave do veículo, o documento e falava, olha, se a sua nota no final do período de locação for acima de 9, na próxima locação você tem 10% de desconto. Então, ela conseguia fazer essa análise do perfil de condução por uma telemetria simples, identificando o motorista. Quando ele alugava o veículo e ia devolver a chave, ela entrava no sistema, na plataforma, e via qual foi a nota média daquele motorista, daquele cliente, no período da locação dele. Era acima de 9, ela estava dando 10% de desconto na locação do próximo veículo. E a gente viu casos de veículos Fiat Uno, de locadora, você tem, às vezes, Uno trocando embreagem com 30 mil, 40 mil quilômetros. Ela conseguiu melhorar em 70% de maior durabilidade numa embreagem só em dando esse desconto para o cliente. O benefício que ela tinha em 100 veículos, tendo que fazer menos manutenção numa embreagem, por exemplo, era muito maior do que o desconto que ela dava para o cliente. Então, ela fazia o próprio cliente trabalhar a favor dela para ganhar o desconto e, no final, ela economizava na manutenção do carro, entregando o serviço de telemetria simples. Cliente, dirige minimamente bem aqui, só um pouquinho, não precisa fazer nada de absurdo, só não corre com o carro, só não freia bruscamente, que você economiza a minha embreagem e a minha pastilha de freio e eu te dou 10% de desconto na próxima locação. É das oportunidades que vocês podem aproveitar com uma telemetria simples. É importante a gente destacar aqui que, por exemplo, a telemetria simples, ela se aplica a qualquer tipo de frota, né? Assim, é claro que a gente tem muito mais casos em veículos leves, mas qualquer tipo de veículo, né? Qualquer tipo de veículo, qualquer tipo de frota. Inclusive máquinas, uma telemetria simples pode ser simplesmente basicamente, né, pegar o orímetro de uma máquina para ver a hora de fazer a manutenção,
para ver quanto tempo aquela máquina trabalhou. Então, está relacionada à segurança, a telemetria básica ela está relacionada à segurança na direção, mas está relacionada também à utilização do veículo, tá? Quanto tempo utilizou, se foi no horário de trabalho ou não. Então, essa telemetria básica é o que está ao alcance de todos, e é lógico, você precisa ter uma plataforma e também treinar o seu pessoal para poder trabalhar com essa telemetria básica e oferecer isso, né? Mas, por exemplo, às vezes você chega numa empresa para vender a segurança, se roubaram seu veículo ou sua carga, a gente tem como te dar uma proteção maior, tem como mandar uma pronta resposta. E de repente você chega na empresa, não, mas eu aqui eu já tenho seguro, eu aqui já tenho tecnologia que me atende a isso, né? Então você fica restrito à condição daquela empresa, né? A condição do seu cliente. Mas a telemetria, todos precisam, todos que têm frota precisam da telemetria. Sim, e cada um tem uma demanda diferente. Então, você não tem uma telemetria engessada. A telemetria ela pode se adaptar à realidade de cada empresa. Como o Leonardo falou, para a máquina pode ser importante o orímetro. Já para um gerador é importante saber a tensão de voltagem para saber se tem energia, não tem, se ele vai ter que ligar automático ou não. Cada tipo de empresa tem uma demanda e a gente consegue, a Sensat, a plataforma que a gente vai mostrar depois, ela consegue se adaptar à realidade de cada cliente que você tenha. Vou passar para o próximo. Então, aqui a gente já está falando do nível acima da telemetria básica, como eu comentei, os serviços eles começam a ter um valor agregado maior, tá? Não é só a questão de segurança na direção, e sim começa a ser aplicado a redução de custos, como manutenção e outros custos que se tem. E aí você consegue também atingir veículos pesados, sejam de transporte de carga, seja de transporte de passageiros, com mais valor agregado. Tá? E, é claro, a plataforma, né, precisa de uma evolução na plataforma para poder trabalhar essas informações e entregar de uma forma para tomada de decisão, né, e para a gestão da frota. O equipamento também ele precisa ser, talvez, um pouco acima, com certeza um pouco acima, né? Talvez não, um pouco acima do equipamento mais básico, e com periféricos, com mais entradas, né? Com entradas analógicas, inclusive, para você poder pegar os sinais de velocidade, pegar sinais talvez de RPM, né? Algum outro tipo de sinal de sensor no carro, e poder utilizar mais periféricos. E também, assim, o que a gente nota é que uma evolução da empresa, da básica para a intermediária, digo, dos nossos clientes, né, é preciso também um entendimento maior da equipe comercial, da equipe de atendimento, né, tanto na oferta do serviço, né, quanto ajudar o cliente a usar a telemetria no dia a dia e obter a redução de custos. Sim, na verdade, esse mercado de telemetria, ele acaba sendo mais um serviço de pós-venda do que de venda em si. Porque depois que você implementa a tecnologia no cliente, entende a operação dele, entende como funciona o negócio dele, e embarca toda essa característica dentro da solução, você precisa, como o Leonardo falou, ajudar o teu cliente no dia a dia a obter esse resultado. Porque senão ele não consegue enxergar valor na solução que você está entregando, porque no final das contas ele paga um ticket médio maior, ele está disposto a pagar lá os 179, 189, 200 reais, desde que você consiga fazer ele enxergar que existe valor nessa solução e que ele tem economia com isso. Se ele economiza 3 mil, 4 mil reais por mês e te paga 200, ele paga rindo. Agora, se ele te paga 69 e você não ajuda ele a ter resultado nenhum, você passa a ser caro para ele, passa a ser custo. E a vantagem de você trabalhar
com a telemetria, entregando o resultado para o teu cliente, é ele te enxergar como um investimento e não como custo. Quando ele te enxerga como investimento, quando você entrega resultado para o teu cliente, dificilmente você é alguém indispensável para ele. Ele precisa ter você ali do lado dele todo dia, porque senão ele joga dinheiro no lixo. Isso aí. Vamos falar do último patamar, né, de telemetria, que é a questão da telemetria avançada. Quando a gente fala de telemetria avançada, já entra mais elementos de serviço, né, que no caso é a gestão, né, a aplicação na gestão, na economia de combustível, além, lógico, dos outros níveis, que são acidentes, que são a redução de custos, mas você tem vamos dizer assim, um pacote de serviços maior para o seu cliente, né? E esse pacote de serviços aplicado à gestão dele, o dia a dia do cliente. Então, isso daí a gente vai abordar com mais detalhes na última live, essa questão da aplicação da telemetria com relação ao dia a dia do cliente, a gestão da frota. Qual é a correlação da telemetria com a gestão da frota, né? Mas também é aplicada a qualquer tipo de veículo, principalmente os veículos em que se tem um custo maior na utilização, que são veículos pesados. Também, nesse nível, a plataforma ela precisa ter outros tipos de métricas, outros tipos de análise. Principalmente, a gente trabalha com análise gráfica, com BI nesse nível, para poder oferecer realmente o que o cliente espera, né? Atender a necessidade do cliente na questão da aplicação da telemetria na gestão dele. Sim, hoje o que acontece com a maioria de empresas que tem frota, seja distribuidor, transportador, a grande maioria delas ainda hoje trabalha muito com controle em planilha Excel e, acredite se quiser, muitas delas ainda no papel, anotando coisas no papel. E elas acabam não tendo, muitas vezes, a mínima noção do quanto de dinheiro elas jogam fora todos os anos, por exemplo, só com combustível. E com combustível você pode controlar a questão de motor ocioso, o perfil de condução do motorista, se ele dirige dentro das faixas econômicas, se ele tem uma condução boa ali, não forçando o veículo. A gente está falando de veículos que às vezes fazem menos de 1 km por litro de óleo diesel. Então, veículos que rodam 500 km por dia, 10 mil km por mês, se você conseguir entregar 3% de economia de combustível que seja, a gente está falando de uma economia que pode chegar a R$3.000 por mês em um único caminhão. Hoje, para vocês terem ideia, o menor nível de combustível que os nossos clientes conseguiram entregar, o menor nível de economia, foi 5% de economia. 5% de economia numa frota de 250 caminhões, a gente está falando que pode chegar a R$4 milhões por ano. E essas empresas, por não conseguirem medir, por não terem um tipo de solução sofisticado como esse, por não ter um prestador de serviço que entregue esse tipo de solução, ela não faz a mínima ideia de que está jogando no lixo R$4 milhões todo ano só com combustível. E aí, quando a gente começa a falar combustível, manutenção, prevenção de acidente, e aí vai falar de gestão de frota, com jornada de trabalho e todos os outros itens possíveis, é um desperdício tão grande de dinheiro que as empresas não sabem nem por onde começar. Então, é importantíssimo que vocês conheçam, para prestar esse serviço de telemetria avançada, conhecer bem a operação do cliente para conseguir entregar resultado para esse cliente. E aí, como o Leonardo falou, a gente vai precisar de equipamentos mais sofisticados, plataforma mais sofisticada, que possibilite o cliente a tomar decisão em 5 segundos o cliente tem que olhar para um dashboard, para um gráfico analítico e tomar uma decisão rápida, porque hoje ele leva 15 dias
para olhar papel e não consegue tomar uma decisão. Hoje, se ele tiver que escolher 5 motoristas para dar um treinamento sobre RPM excedido, sobre violações de RPM, a empresa não sabe. A empresa leva 10 dias, 12 dias para achar quem são esses motoristas. E quando ela chega a dar o treinamento, já pode ser que esse cenário já tenha mudado. Agora o problema já não é mais RPM. O problema agora é velocidade excedida. Então, uma necessidade muito grande das empresas é tomada de decisão certeira, estratégica e rápida. E ela só consegue ter esse tipo de resultado e tomar essa decisão desse jeito se ela tem esse nível de serviço com a telemetria. É importante complementar que, nesse nível, entram os equipamentos com leitura CAM. Tá? Eles entram os equipamentos com leitura CAM, com inteligência embarcada maior, que possam ser programáveis, que entendam a biblioteca, logicamente, a biblioteca CAM de cada tipo de veículo, que consigam analisar os dados localmente e talvez até avisar. Nós temos um vídeo que a gente vai passar para vocês como exemplo, né? Avisar o motorista o que ele está fazendo de errado, além de registrar o que ele está fazendo de errado. Então, você vê que é um nível mais avançado, mais sofisticado da telemetria, e que está ao alcance também das empresas. Logicamente, é uma evolução que pode ser feita. Ô, Bruno, Sim. desculpa te interromper, mas é que tem uma pergunta muito boa aqui que vai de encontro com o que você falou da economia e tudo mais, que é até um modelo bem interessante que as empresas têm trabalhado, né? Essa questão do resultado. Ao cliente final pagar as mensalidades e o modelo de negócio ser em cima do resultado, economia de combustível, redução no custo da manutenção. E aí a Ana Paula da Sonarsat, que inclusive é cliente de vocês, fez a seguinte pergunta: geralmente o cliente se interessa, mas ele quer que você prove para ele que a tua solução traz economia para ele, antes de fechar o contrato. Qual o tempo médio um equipamento colocado para esse fim traz o resultado? Ou seja, Bruno, mostrando na prática os benefícios. Então, obrigado, Ana Paula, pela pergunta. Ia ser um dos temas que a gente ia falar nos próximos slides, mas foi bom você antecipar. A Sistensat hoje, esse tipo de telemetria, ele era algo muito complexo no mercado até poucos anos. E o que a Sistensat fez foi tentar simplificar ao máximo isso, fazer esse trabalho de interpretação, desenvolvimento de script, protocolo, mapeamento de biblioteca, fazer todo esse trabalho que era o mais dificultoso que as empresas enfrentavam e entregar isso de forma quase que plug and play para os clientes, para que eles pudessem entregar esse resultado de forma prática. E a gente desenvolveu uma metodologia de trabalho, de implementação de projetos de telemetria, que a gente ensina para o nosso cliente, a gente treina a equipe comercial, a gente vai falar, equipe técnica operacional, a gente ensina o nosso cliente como entregar resultado de telemetria para o usuário final. E, geralmente, nesse mercado, quando o usuário final lá, ele duvida, ele quer enxergar um resultado antes de fechar o negócio com você, com essa metodologia que a gente desenvolveu, você consegue mostrar esse resultado e fechar o negócio em, no máximo, 15 dias. Não é necessário mais do que 15 dias para você entregar um resultado consistente de telemetria para o cliente, com base nessa metodologia que a gente desenvolveu, trabalhando os 3 vértices aí da telemetria, que é a prevenção de acidente, redução de custo de manutenção e economia de combustível. Não precisa mais do que 15 dias de um projeto piloto para você mostrar para o cliente, convencer o teu cliente que você é capaz de entregar resultado. Mostrar de forma prática. Na prática. Ele vai ver funcionando essa metodologia na prática. E o resultado também a gente consegue mostrar na plataforma o resultado que ele vai ter. Só nessa fotografia de 15 dias, a gente já consegue mostrar na plataforma qual o potencial, qual o resultado que ele teve, que ele poderia ter tido nesses 15 dias, né? Porque primeiro a gente faz uma medição, logicamente, a gente coloca o sistema para rodar e faz uma medição inicial e mostra para ele, só nos 15 dias, mostra para ele, nesse período de 15 dias, o que ele poderia ter feito diferente e quanto isso impactaria
na, na economia para ele. Sim, e não só isso, por exemplo, 15 dias a gente está falando para a gente entregar um resultado muito bom para ele. Mas o tempo médio de melhoria de performance de condução de motorista, com a inteligência embarcada que a gente desenvolveu, com assistentes virtuais que vão orientando a condução do motorista em tempo real, não leva mais de 2 dias para a performance do motorista melhorar mais de 40% em 2 dias. Então, se você me perguntar, Bruno, quanto tempo demora para eu entregar um resultado para o meu cliente de telemetria? Eu te digo seguramente, não leva 2 dias. Em 2 dias, ele enxerga melhoria no resultado dele. Ele abastece o veículo dele todo dia. Todo dia aquele caminhão ele enche de combustível. E o motorista dele dirige todo dia. E com essa solução que a gente integrou de inteligência embarcada e de um instrutor em tempo real com o motorista, ele enxerga resultado rápido e na hora. E a gente consegue mostrar através da plataforma esse resultado para ele, já de uma forma imediata. Sim. Vamos passar para o próximo tópico? Sim, passar aqui, como a gente falou, de como que a gente pode ajudar, né? Como que hoje a Assistensat ajuda o nosso cliente a entregar esses resultados de projeto de telemetria. Mais do que uma plataforma, a Assistensat ela desenvolve um conceito de desenvolver o nosso parceiro. Então, a gente estava desenvolvendo essa metodologia e implementando, e começou a implementar já desde o início desse ano de 2021, e está intensificando agora para 2022, um programa de capacitação e consultoria contínua com os nossos clientes, seja consultoria técnica, operacional e principalmente comercial. Geralmente, o que as pessoas enxergam num parceiro de plataforma é alguém que vai entregar um login e uma senha, diz que tem um software num servidor em nuvem, que você vai lá jogar o seu login e senha e você vai cadastrar o seu carro e no final do mês você vai pagar um boleto. A Assistensat, a gente acredita que a nossa parceria ela tem que ser muito mais do que isso. O básico é a gente te entregar uma solução de plataforma de qualidade. O que faz mais diferença na nossa atuação e na nossa característica de ser e no nosso motivo de existir é ajudar e a compartilhar conhecimento com o nosso cliente e fazer com que ele consiga ter resultados no mercado. E como que a gente vai fazer isso? Hoje, nesse mercado de telemetria, hoje a gente faz além de treinamento técnico, operacional, a gente também treina e capacita a equipe comercial da empresa a identificar a operação do cliente lá na ponta, fazer uma análise prévia de implementação de projeto de telemetria, quais são os principais itens a serem abordados, identificar quais são as maiores falhas operacionais de cada cliente e, com isso, pegar toda essa necessidade do cliente, importar para dentro da solução e, a partir daí, a gente trabalhar junto com a empresa a gestão, a entrega de resultados, avaliação contínua e apresentação de relatórios finais de resultados com o cliente de como era a operação dele antes da implementação desses 15 dias de projeto de telemetria e como foi o resultado, como ficou o resultado final apenas 15 dias após a implementação desse projeto. Então, a gente tira 2 fotos e mostra para ele o comparativo do tamanho da expectativa de resultado que ele pode ter ao longo do tempo com o nosso cliente, com o nosso parceiro, né? E acho que esse vai ser o grande diferencial do mercado, que não eu te entregar uma solução, te dar um login sem te cobrar uma mensalidade no final do mês. A gente vai caminhar junto a partir de agora para eu treinar a tua equipe, a gente capacitar a tua equipe técnica, operacional e comercial e nós juntos entregarmos resultado para o teu cliente final. Hoje eu viajo o Brasil inteiro ajudando as centrais a implementarem projetos. Petrobras, Shell, Ambev, Coca-Cola, grandes distribuidoras, de mãos dadas com as centrais de rastreamento, com os nossos clientes, ajudando nessa entrega dos primeiros projetos até que eles se sintam seguros de caminhar sozinho e entregar esse resultado também para o cliente. Porque eu conheço a solução já, eu conheço muito bem também o mercado
Então, é muito mais fácil eu atuar junto com o meu cliente lá na ponta para ajudar ele a entregar resultado do que deixar ele andar sozinho. A gente andando junto e somando forças consegue um resultado muito maior. E é o que a gente tem feito hoje no mercado e que a gente vai intensificar em 2022 nesse mercado de telemetria, principalmente. Assim, a gente tem tido excelentes resultados. E quando o cliente, o frotista, enxerga a economia, né, a gente consegue mostrar com ele a economia, ele investe na solução. Então, isso daí esse trabalho que a gente tem feito tem surtido excelentes resultados aí nos projetos que a gente tem implementado de telemetria, nos mais diferentes setores. Tá? Inclusive, Léo, que você falou diferentes setores, eu tenho uma pergunta muito boa aqui, que veio pelo Zap aqui, para vocês responderem com foco nessa questão aqui que o Bruno falou da consultoria comercial e técnica, que eu acho que ajuda muito nesses setores um pouco mais avançados. Então, tem uma pergunta assim, ó, os mercados na área de rastreamento são subdivididos em muitos, como mineração, ônibus, que é o transporte público, segurança. Quais são os mercados que a gente pode atender com essa telemetria avançada? Onde podemos encaixar esse produto? E aí tinha também o complemento dela em que a assistência pode me ajudar, né? Além da plataforma em si. Aí o Bruno já explicou aqui muito bem, que é a parte da consultoria comercial e técnica, mas aí, Bruno, respondendo o restante da pergunta, como que eu posso usar essa telemetria avançada para esses mercados? Você consegue? Eu sei que você vai passar um vídeo bem interessante para nós, mas você gostaria de dar uma pincelada, por favor, nessa pergunta que eu achei interessante? Então, essa telemetria avançada, como nossa solução ela é 100% adaptável à realidade de cada cliente, porque a gente desenvolve os próprios scripts, as próprias bibliotecas, a própria inteligência embarcada, toda essa parte lógica e técnica que precisa estar embarcada dentro do equipamento, a gente facilitou porque a gente desenvolve isso para vocês. Vocês só precisam basicamente dizer, eu vou implementar a telemetria numa máquina, num veículo Volvo, num veículo Scania, num Mercedes, e ele é automático ou manual, vamos dizer assim. E a partir daí, dentro da solução, você cria regras de negócio e regras daquilo que é importante controlar para aquela empresa. A partir desse momento, a gente faz toda a coleta de dados, te ajuda a toda a parte de análise da empresa. E com isso, como ela não tem limites e a gente domina 100% de qualquer desenvolvimento, hardware ou plataforma, você consegue implementar essa telemetria avançada. Em empresas de ônibus, você tem uma ideia hoje, no Brasil, a empresa que ganha, tem um prêmio hoje no Brasil da empresa que tem a maior relação de consumo de combustível. A empresa hoje que economiza, que tem a maior relação de economia de combustível, de óleo diesel no Brasil, utiliza a nossa tecnologia através de um parceiro nosso. Ela já ganha 5 anos seguidos como a melhor média de combustível dentre as empresas de ônibus. Você consegue implementar em transportadoras das menores até as maiores possíveis, parte de mineração, máquinas agrícolas. Então, por exemplo, em máquina, a gente tem desenvolvido projetos onde a gente consegue estudar horas produtivas das máquinas, horas improdutivas, o percentual de utilização dessas máquinas, se uma máquina precisaria estar rodando mais no turno da noite ou mais no turno da manhã, se eu tenho uma base, um parque de máquinas subutilizado ou superutilizado. Vocês terem ideia do quão importante é a parte de telemetria no agronegócio, por exemplo, o custo de uma máquina hoje, de manutenção, é exatamente o custo de aquisição dela. Simplificando, se a empresa tem uma colhedora de grãos lá, que custou 3 milhões de reais, durante a vida útil dela, ela vai gastar 3 milhões de reais de manutenção. Se você der 10% de economia, né, só na manutenção dessa máquina, a gente está falando de 300 mil reais. A gente está falando de empresas, de fazendas, de produtores agrícolas que têm 400, 500, 600 dessas máquinas. Então, a possibilidade de gerar resultado em qualquer tipo de segmento de mercado é muito grande, seja máquina,
seja uma mineradora, seja transporte de combustível, seja qualquer tipo de mercado que for, transporte de passageiros. A gente está falando de máquina ou veículo que transporta gente ou carga, o resultado é muito grande. Estão me ouvindo aí? Estou ouvindo. Estamos sim, Bruno. Ô, Bruno, eu tenho mais algumas perguntas para fazer para você. Na verdade, essas são que eu elaborei, tá? Baseado nesses anos todos aí do mercado de rastreamento que as pessoas me perguntam. Você prefere que eu te faça agora ou prefere passar o vídeo primeiro? Que fica melhor para você. Eu acho que a gente pode passar o vídeo até para ilustrar um pouquinho, porque esse cliente que a gente vai passar o vídeo, ele era uma empresa que trabalhava projetos simples de telemetria. E em 4 meses de projetos dessa consultoria e desse apoio técnico desse apoio técnico comercial que a gente está dando para o nosso parceiro, ele em 3, 4 meses, ele conseguiu atingir um nível muito grande de serviço prestado. E é exatamente esse vídeo dessa empresa que a gente gostaria de passar para que vocês pudessem entender hoje, comparar aonde vocês se encontram hoje na prestação de serviço para o mercado e até onde a Systemsat pode te levar em qualidade e em avanço de tecnologia para prestação de serviço. Eu vou passar o vídeo aqui e vocês me falam se está passando aí certinho para vocês, tá bom? Temos uma tecnologia que pode gerar resultados imediatos na redução de custo operacional da sua frota, com combustível, manutenção e na redução de acidentes. Quer saber como isso funciona? Vem comigo que eu vou te mostrar. Olá, eu sou o Joab, sou diretor da empresa Elite. Nós somos especialistas em gestão de frotas. E eu quero te mostrar nesse vídeo como funciona o nosso sistema de telemetria embarcada e como ele ajuda no desenvolvimento de uma condução mais econômica e segura. Estamos aqui em Viona, na J. Watanabe, uma empresa que produz e distribui alimentos agrícolas como hortifruti e hortaliças higienizadas. Com uma frota mista entre tocos e carretas, composta por aproximadamente 40 veículos, ela faz mais de 500 entregas diariamente. Seja bem-vindo e boa viagem. Acenda os faróis e use o cinto de segurança. Excesso de embreagem. Assim que é identificado um desvio no padrão de condução, o motorista recebe avisos em tempo real. Isso acontece através da comunicação entre o veículo e a telemetria da Elition. Por exemplo, é muito comum alguns motoristas colocarem o veículo na famosa banguela. E isso não só prejudica a manutenção do sistema de freio, como também faz o veículo gastar mais combustível. Agora eu quero mostrar para vocês esse cavalo da Volvo. Aqui vamos ver sobre a segurança quando o nosso sistema identifica onde o veículo está, alertando o motorista sobre o importante controle de velocidade. Excesso de velocidade. Reduza. Enquanto há riscos de curvas perigosas, evitando assim possíveis tombamentos. Curva perigosa. Reduza a velocidade. Esses áudios que nós ouvimos dentro da cabine do caminhão são transmitidos diariamente aos gestores da frota através de relatórios, onde eles podem acompanhar o desempenho e resultado dos motoristas. Isso garante que a empresa evite manutenção precoce de peças e paradas por falhas mecânicas, reduzindo assim custos e dores de cabeça. Nossa tecnologia é aderente a todo tipo de empresa que possui frota, seja pequena ou grande, de veículos leves ou pesados. Transforme hoje a gestão da sua frota. Entre em contato conosco. Será um prazer fazer parte do crescimento da sua empresa. E aí, vocês estão me ouvindo agora? Sim, Bruno, tá ok. Pode continuar.
Para vocês terem ideia, esse é o resultado de uma empresa que há 3, 4 meses atrás não trabalhava no mercado de telemetria. A gente aplicou junto com eles lá essa metodologia nova que a gente falou, que a gente vai aplicar com todos os nossos clientes e parceiros, para justamente acelerar o conhecimento, acelerar a capacitação da empresa, do nosso cliente da central de rastreamento, para que eles, de forma rápida, consigam adquirir esse conhecimento e entregar esse tipo de resultado. A gente está falando de uma empresa que há 4 meses atrás não trabalhava no mercado de telemetria e hoje ela consegue entregar esse tipo de serviço em apenas 3 a 4 meses. Bruno, você tem algum slide aí que tem um contato? Ou se você não tiver, pode parar de compartilhar a tela, por favor. Isso, pode deixar aí, por favor. Pessoal, aqui está o contato da Assistensat, tá? Para vocês anotarem. Vou passar algumas perguntas que eu separei aqui. Inclusive, o Bruno e Léo, tem um comentário seguinte. Renata, é bom que eles frisem que a plataforma tem tudo, porém o hardware é muito importante, a escolha do hardware. E dentre as minhas perguntas aqui, eu estou abordando alguns itens com relação ao hardware. E aí eu tenho mais uma pergunta aqui do público, mas eu vou passar para as minhas e finalizo com essa aqui. Bruno, eu tenho a seguinte pergunta para você, que você já repassou isso nos seus slides, mas só para a gente fazer um resumo breve. Qual a diferença entre a telemetria básica e a telemetria avançada em se tratando do hardware e do software? Eu estou pedindo para você fazer um resumo com relação a isso entre o básico e o avançado, para a pessoa até ter uma noção de como que ela faz para escolher o equipamento, por exemplo. O meu cliente está querendo só odômetro real e o RPM para verificar a velocidade em banguela, ou RPM com o veículo parado, excesso de RPM com o veículo parado, o cara está esgoelando o carro e o veículo está parado, sei lá, RPM na marcha lenta, ou a telemetria mais avançada, consumo de combustível, nível de combustível. Como que é isso para o mercado? O que acontece? A escolha do hardware ela é fundamental para você se colocar em um desses níveis de telemetria. Por quê? Para você entregar um serviço de telemetria muito avançado, você precisa que esse equipamento, que esse conjunto de hardware, ele tenha capacidade de processamento, ele seja programável para você, de fato, dizer para ele que tipo de informações ele tem que ler, ele processar dados diferentes e te entregar índices prontos, processar já dados e informações, ter entradas adicionais para, por exemplo, vou dar um exemplo simples, eu saber que o veículo está andando desengrenado, está com velocidade acima de X km por hora e o RPM baixo. Com isso, eu sei que é banguela. Então, num equipamento mais simples, que não tem essa capacidade, você não consegue nem capturar esses dados. Então, se você não consegue ter acesso a esses dados, você não consegue fazer a gestão e entregar informação para o cliente. Então, o que os equipamentos mais simples entregam? Vou para o nível mais simples, tá? Telemetria simples, equipamento também simples. É um equipamento com, pelo menos, identificação do motorista, para você identificar o comportamento de cada um isoladamente, e que ele tenha, por exemplo, uma velocidade embarcada e um acelerômetro para você identificar aceleração, freada e curva. Isso seria uma telemetria simples que hoje é muito utilizada em veículo leve. Já num veículo pesado, que você tem a RedCam e que você tem uma tecnologia mais avançada, num protocolo de comunicação avançado dessas montadoras, desses caminhões, desses veículos pesados, você consegue ler. A gente chega a ter veículos que a gente ler mais de 60, 70, 80 índices de telemetria para cruzar essas informações e fazer esse processamento através do hardware e apresentar isso na plataforma. Então, se você quer apresentar uma solução de telemetria muito avançada, você precisa ter capacidade de ler e interpretar muitas informações e muitos dados e entregar isso para o teu cliente. E com isso você só consegue fazer com um equipamento mais avançado e mais robusto que demanda um investimento maior. Se o teu cliente tem uma demanda mais simples e você vai trabalhar com equipamento mais simples, você está limitado àquilo que você consegue obter de informação.
A gente está falando de equipamento que tem uma entrada e uma saída, você vai ler ignição, vai ler velocidade por GPS e vai ter um acelerômetro. Então, hoje, o que vai te diferenciar de uma telemetria muito avançada, de um nível de serviço de telemetria avançado ou simples, é o nível de tratamento e a capacidade de te disponibilizar informações de forma fácil pela plataforma e a capacidade do hardware de ler, armazenar e interpretar e entregar esses dados para a plataforma. Sim, sim. Inclusive, o Marcelo Andrade mandou uma mensagem aqui no grupo falando o seguinte, que depende também da instalação, né? Principalmente quando é telemetria CAN. Então, são 3 pilares, na verdade, tá, pessoal? Hardware, software e a parte da instalação também é fundamental. Tem um comentário... A instalação, Renata, só falar dessa parte da instalação que foi importante o Andrade falar. Vou dar um exemplo simples. A equipe de instalação, o instalador tem que estar muito bem afinado, por quê? Os veículos pesados, eu vou falar um termo técnico aqui que eu não sei se todo mundo tem conhecimento. Você tem os veículos mais novos que rodam sob uma tecnologia de rede CAN Euro 5 e tem uns veículos mais antigos que rodam em cima de uma tecnologia que a gente chama de Euro 3. Nos veículos de tecnologia Euro 5, Mercedes, por exemplo, a gente consegue ler a informação dele de telemetria através de um dispositivozinho que a gente chama de ClipCAM, que é para pegar essa informação da rede CAN por indução. E qualquer falha na instalação, qualquer encaixe mal feito, qualquer falha na instalação e adequação ali do equipamento, do conjunto de hardware, faz com que essa informação não seja capturada por indução. E aí você teve o custo de instalação, teve o custo do equipamento, parou o veículo do teu cliente e a informação não está chegando na plataforma porque um único item foi colocado de forma falha. Então, a instalação tem que andar muito bem junto com hardware e plataforma. Muito bem lembrado aí pelo Andrade. Sim, sim. Tem um comentário aqui do Márcio Rocha, que é o seguinte: eu quero saber como é essa métrica para o cálculo da economia antes e depois de instalado. Na verdade, Bruno, essa é uma pergunta bem abrangente, né? Eu não sei se você consegue dar uma noção para ele. Na verdade, ele teria que fazer uma reunião com você até para entender como que está funcionando o sistema, qual que é o hardware que ele pretende usar, ou você ou o Léo consegue fazer algum comentário em cima disso? Então, esse vai ser justamente o tema da segunda live, tá? A gente vai trazer estudos de casos na segunda live e vai mostrar um pouco desses cálculos, né? Os cálculos, alguns cálculos que a gente faz, que pode ser apresentado para o cliente, né? Então, esse assunto para a segunda live. Para a semana que vem, né, gente? Na semana que vem, então, participe conosco da próxima live, na quinta-feira que vem, dia 16, às 15 horas. A próxima live é só estudo de caso, mostrando na prática como funcionou a implementação desses projetos. Isso. Eu tenho mais uma pergunta para vocês. Como a Sistensat poderia me ajudar a iniciar um projeto de telemetria? Vocês possuem quais equipamentos para telemetria avançada integrados no sistema? Então, hoje a nossa parte de telemetria e inteligência embarcada, a gente consegue trabalhar perfeitamente com Verilog 6 e Verilog 8. Top. Então, a gente consegue desenvolver qualquer tipo de script, desenvolver qualquer tipo de biblioteca para veículo pesado, para máquina. A gente domina 100% da tecnologia de software e hardware para entregar o resultado. Ótimo. Pessoal, inclusive a Newtek também é patrocinadora, tá, da Academia da Telemetria. Eles têm uma linha avançada de hardware para telemetria. Aí tem o VL6, VL8, e aí, Bruno, é bem importante a gente frisar que aquela parte que você fala da consultoria técnica e comercial é muito importante porque a parte técnica modela o projeto do cliente de acordo com a necessidade, igual você falou aí tem aquela questão dos scripts e tudo mais, e a parte comercial
para um produto tão robusto e avançado é justamente essas informações que vocês passam, né? Como, por exemplo, calcular a economia. Porque, por exemplo, eu tenho um canhão, mas aí eu vou usar para matar uma formiga? Não, eu vou usar realmente para poder entrar num projeto avançado. Mas aí tem que saber como entrar, como planejar o escopo, essa coisa toda, certo? Aí que entra a consultoria, né? Sim, a gente com essa... Exatamente, Renata. Exatamente. E interessante, assim, que a gente comentou rapidamente, mas vou reforçar aqui, é que a nossa plataforma ela vai desde a telemetria mais simples à mais avançada. Então, você pode começar com uma telemetria simples, pode ir avançando ao longo do tempo, colocando equipamentos mais sofisticados, oferecendo serviços mais completos. Tá? Então, não precisa, de repente, você tem um nível já de telemetria e consegue operar tranquilamente, consegue oferecer tranquilamente com relação à sua equipe comercial, ou pode também já começar com um produto mais avançado, que demanda, logicamente, mais investimento. Sim, sim. Eu tenho uma outra pergunta também, pessoal, que é uma pergunta assim comum. Eu acho que vocês devem receber essa pergunta assim todos os dias, tanto aí no suporte, quanto vocês também visitando clientes, enfim. Como que está funcionando a parte das bibliotecas para telemetria CAM? Você já possui um repositório para a utilização dos clientes ou é apenas com o fornecedor do hardware? A gente desenvolve as próprias bibliotecas. Então, todo cliente SystemSat ele já tem um repositório lá no configurador do equipamento, onde ele só precisa dizer, eu vou instalar esse veículo, eu vou instalar esse rastreador no veículo Mercedes Euro 5 automático. Ele clica para configurar e a nossa tecnologia já embarca dentro do equipamento tudo que ele precisa para fazer a leitura perfeita da rede CAN daquele veículo. A gente desenvolveu a tecnologia para que ela fosse o mais simples possível e praticamente plug and play. Ele diz em qual veículo vai instalar, a nossa tecnologia embarca no equipamento tudo que é necessário e ele só vai lá no veículo para ligar 4 fios, positivo, negativo, CAN high e CAN low. Mais nada do que isso. Ok, muito boa sua resposta, Bruno. Bruno, eu tenho mais uma pergunta aqui antes de passar para a pergunta final. Só um minutinho, Renato, para vocês Claro, terem ideia. Com certeza. Para vocês terem uma ideia, eu sou da área comercial, certo? O Andrade me ajudou muito no início aí desses projetos de telemetria. O Andrade praticamente me ensinou a instalar. Hoje, eu, que sou um cara comercial, que sou 100% de vendas, se você me colocar hoje na frente de um caminhão, com toda a facilidade que a gente criou e desenvolveu, se você me der meia hora, eu instalo um veículo com telemetria CAN, com apoio, o treinamento que o Andrade me deu lá no início. Muito bom, realmente o Andrade é muito parceiro, ajuda bastante. Bruno, você pode dar uma noção? Eu sei que faz parte também das próximas lives, né? Que a gente vai fazer na semana que vem, em janeiro. Mas, por exemplo, eu estou começando em projetos de telemetria. Você tem alguma dica, alguma informação que poderia me ajudar na precificação dos planos? Porque, por exemplo, você deu aí vários exemplos. Você falou assim, você pode ter identificação de motorista, você pode ter o odômetro real, mais o acelerômetro, aceleração, freada brusca e tal. A gente pode ter um controle de jornada também, mas também ter a telemetria CAN. Você teria, assim, alguma dica para passar para a pessoa que está começando, como ela pode precificar esses planos de telemetria, começando do básico ao avançado, que obviamente vão ser valores diferentes da mensalidade? Então, essa questão de precificação, cada empresa ela vai ter a própria precificação dela. Lógico, você tem as médias de mercado, mas cada um tem uma particularidade pelo nível de serviço que presta, o nível da telemetria que vai prestar, né? E essa precificação está diretamente ligada com o valor de economia que você vai conseguir entregar para o teu cliente. Por que eu estou falando isso? Digamos que uma empresa ela tem uma experiência de trabalhar com caminhão de entrega de Coca-Cola, ok? E a gente sabe que motor ocioso é um item muito ruim, porque cada minuto que o veículo fica ligado e parado são 30 centavos, em média, de prejuízo. A gente tem empresas aí que o único veículo dá 800, 900, R$1.000 de prejuízo só com o veículo ligado e parado com combustível em motor ocioso. E aí essa empresa sabe o seguinte, olha, se eu consigo
gerar uma economia de R$800 para uma empresa por mês num caminhão só com motor ocioso, significa que se eu cobrar 150, ele vai me pagar feliz uma mensalidade, não vai? Por exemplo, Renata, que você não vende serviço de telemetria. Se eu te digo que eu vou te gerar uma economia de R$800 por mês e eu te cobro R$100, você paga feliz ou não paga feliz? Feliz da vida. Agora, eu tenho essa experiência com motor ocioso e agora eu vou trabalhar, vou prestar serviço para a White Martins. Os caminhões da White Martins, por exemplo, para transportar oxigênio para um hospital, para abastecer um hospital de oxigênio, o veículo tem que ficar ligado e parado. Se eu chego para ela com um discurso de que eu vou acabar com o seu motor ocioso, eu nem consigo vender para essa empresa porque ela diz, olha só, mas faz parte da minha operação o veículo ficar ligado e parado. Como é que você vai me dar essa economia? Então, a primeira coisa de tudo, você quer precificar bem o teu serviço, você tem que, primeiramente, estudar a fundo qual é a operação, como funciona a característica da operação daquela empresa. Porque eu posso dar um resultado muito grande para a Coca-Cola reduzindo o motor ocioso, mas eu nunca vou conseguir dar o mesmo resultado para a White Martins, porque ela não pode desligar o carro. O carro tem que estar ligado e parado. Então, eu só consigo precificar o meu serviço se eu entendo qual é a realidade do meu cliente. Se eu sei qual é o tamanho do prejuízo que ele tem, aí sim eu consigo saber até onde eu chego. E se ele precisa, de fato, de uma telemetria muito avançada, ou se uma telemetria simples resolve o problema dele. Exatamente. Aí o preço vai ser em função do nível de telemetria, vai ser em função A gente tem esses preços médios de mercado para orientar os nossos clientes, né? Mas do nível de telemetria, do serviço que está sendo entregue para o cliente e também do tamanho da frota, lógico. Uma frota de 500 veículos, de 1.000 veículos, assim, o cliente vai pressionar para um valor menor, né? Mas a gente tem os preços médios de mercado e quanto pode ser oferecido em cada faixa de telemetria. A gente tem essa orientação para passar aí para quem trabalha conosco. Muito legal, gente. Esse exemplo que você deu, Bruno, é muito legal, porque a gente vai trazer também essas questões aí da economia na próxima live dos cases. É porque, às vezes, tem pessoas que duvidam, né? Eu estou trabalhando com rastreamento básico, quero entrar na telemetria, mas será que é verdade que aquele fulano que trabalha com telemetria, que fala que tem economia, funciona de fato? Né? Às vezes fala alguns números, olha, ele começou com X, no prazo de um ano ele economizou X de combustível, são números até bem altos, mas é igual você falou, quando faz o planejamento direitinho, entende a dor do cliente, entende o problema dele, dá para oferecer uma solução interessante, principalmente usando o software bom, né? Igual o de vocês, o software, digamos assim, correto, a melhor opção. Eu queria pedir, Bruno, para a gente finalizar para você e para o Léo, se você pudesse deixar aí 2 dicas, né, e o Léo também, para o pessoal de como iniciar os projetos de telemetria. A gente sabe que tem pessoas aqui que não são clientes da Assistensat, tem pessoas que já são clientes da Assistensat. A Ana Paula acabou de escrever aqui no chat, ela já é cliente, que ela acabou de marcar reunião com a Patrícia para poder entender essa nova modalidade aí da consultoria, que ela achou interessante. Então, essas dicas, elas valem para todo mundo, até para quem já é cliente da Assistensat, para quem já está na telemetria, mas quer alavancar, quer inovar, né? Porque a gente sempre consegue inovar na parte de tecnologia. Assim, vocês podem deixar 2 dicas? Como é que eu faço para mim entrar? Ou se eu já estou atuando, como é que eu faço para me repaginar, para me poder melhorar? Como que vocês me orientam? Suponhamos que eu seja uma empresa de rastreamento, né? Mas falando para o nosso público. Sim, a primeira coisa, hoje a gente vê muito no mercado que as empresas elas chegam com um pacote formatado de serviço e tentam vender aquilo para o cliente final lá na ponta. E muitas vezes não é aquilo que ele está precisando. Cada empresa tem uma demanda específica. Então, a primeira coisa que você precisa quando você vai trabalhar no mercado de telemetria é abrir o horizonte de percepção e ter uma possibilidade, uma capacidade de ouvir o cliente lá na ponta, entender o que ele precisa para você enxergar a dor dele e aí sim, você dentro daquilo que você tem,
com relação à ferramenta, você montar uma solução para atender especificamente aquele cliente. Qualquer tipo de empresa só existe para uma coisa: resolver problema e sanar a dor do cliente dela. Se a gente não é capaz de identificar a dor do nosso cliente, a gente não consegue prestar serviço. E o cliente não enxerga valor na nossa empresa. Vou repetir: qualquer empresa só existe para um único propósito: resolver o problema de alguém, resolver o problema de um cliente. Porque se a gente não consegue identificar que existe um problema, e se a empresa lá na ponta não identifica que nós somos capazes de resolver aquele problema, não existe negócio, não existe mercado, e a empresa perde o sentido de existir. Então, a primeira dica é: não chegue com um produto, uma solução, uma caixa formatada e tenta vender isso para o teu cliente. Entende qual é o problema dele, entende aonde que dói na operação dele, e aí você vai para casa, faz o teu dever de casa e volta com um conjunto de soluções que atende especificamente aquilo que o cliente precisa. Léo? Léo, acho que o seu áudio está fechado. Oi, tá me ouvindo? Sim, agora sim. Se você puder deixar Estão me duas ouvindo? dicas. Tava fechado, sim. Estamos ouvindo. Se você puder Duas deixar dicas. isso, por favor, para o pessoal que quer entrar na telemetria. Sim, a primeira dica que eu dou é o que está sendo apresentado aqui: buscar conhecimento, né? Para você ter segurança de saber, né, até onde você pode ir, o que você consegue oferecer, né, e que tipo de cliente é o seu público-alvo. Então, buscar conhecimento e experimentar, né, a telemetria, porque, como eu disse, nesse mercado não existe um conhecimento formatado, né? A gente já tem bastante conhecimento, mas sim, a empresa precisa experimentar a telemetria e começar a olhar esse mercado, né, nas suas regiões, para ver o potencial desse mercado, né? Então, essa é a primeira dica. E, segundo, não queira oferecer muito mais do que o cliente necessita. Então, seguindo a dica do Bruno aí, né, entender qual é a realidade do cliente, entender quais são as dores, os pontos-chave que ele quer resolver na gestão da frota dele e oferecer aquilo, quer dizer, oferecer a solução, né, aquilo que ele realmente precisa, né? Às vezes, teve um cliente que me consultou antes de uma reunião: estou com uma reunião, eu estou com uma frota leve aqui, até era de uma prefeitura, né? Aí ele falou: vou oferecer telemetria avançada, né, monitorar todos os passos, né, de quem está dirigindo e tudo, né? Mas, na realidade, eu falei para ele: olha, não, assim, no meu entender, pelo que você me passou de detalhes aí para esse projeto na prefeitura, você consegue atender com uma telemetria intermediária. Você não precisa oferecer uma telemetria avançada, que vai ser demais para o seu cliente, né? Para esse cliente específico, e ele vai até se assustar com a solução, né? Então, oferecer na medida da necessidade do cliente, né? Na necessidade do projeto. E por isso que a gente criou esse serviço de acompanhamento de projetos e consultoria, né? Para que a gente possa ajudar até o cliente saber o que oferecer, até ele aprender e conseguir caminhar sozinho e poder, logicamente, adquirir o conhecimento suficiente para fazer uma venda bem feita, né? Conseguir um projeto de sucesso com o cliente dele. Gente, muito obrigada, Léo e Bruno. A nossa live foi excelente. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco nessa tarde. Eu estou gravando, tá? E depois a gente vai subir no YouTube.
A gente está fazendo nesse formato sem ser Instagram, porque aí a gente consegue gerar conteúdo, mas com a inscrição para conhecer melhor vocês, e aí a gente consegue conhecer melhor o perfil de todas as pessoas que estão entrando nas lives, e até depois fazer uma pesquisa e ver outros temas. Vou passar para vocês o tema da próxima semana, tá? 16/12, quinta-feira que vem, às 15 horas. Em breve já libero o link do Zoom para vocês, até amanhã. O link do Simpla para inscrição e já chegando no e-mail de vocês o link do Zoom. O link do Zoom, pessoal, só passando a informação, ele é exclusivo de cada pessoa, tá? Então não adianta você passar para outra pessoa. Se no dia da live você perdeu o link, é só me chamar que eu mando o link para você, mas o link é individual de cada pessoa. Como faturar rápido com projeto de telemetria? Esse é o nosso tema da próxima semana. E como o Léo e o Bruno falaram, vamos trazer vários cases com essa projeção de economia, né? Como é o seu projeto hoje, quanto tempo que eu preciso para poder mostrar essa rentabilidade de economia, né? Ou seja, vou ter mais lucro porque eu vou estar economizando para o meu cliente. E em janeiro, a gente fecha o ciclo das 3 lives com a telemetria aplicada à gestão de frotas. Essa aqui vai ser no dia 20/1. Agradeço novamente a todos, fiquem ligados que a gente sempre vai estar trazendo essas lives aqui pelo Zoom. Se tiverem sugestões também de outros temas para a gente fazer com a Assistensat, vocês podem mandar. Agradeço a Assistensat aí pelo apoio na Academia da Telemetria, em especial o Léo por aceitar patrocinar e sempre contribuir com as nossas ideias. Pessoal, aqui está os contatos, tá? O e-mail do Léo e do Bruno. Agradeço demais. Aí, Bruno, eu passo a palavra para você e para o Léo, para vocês darem aí os avisos finais e agradecer o pessoal, por favor. Perfeito. Queria mais uma vez agradecer a participação de todo mundo, né? Eu acho que é muito importante essa troca de conhecimento que a gente faz, porque isso faz o nosso mercado crescer, as nossas oportunidades também, e a gente crescer enquanto profissionais, enquanto empresa, e a melhorar as oportunidades que a gente tem no dia a dia e toda essa troca de conhecimento faz a gente crescer cada dia mais. E é muito importante a gente contribuir sempre um com o outro aqui para continuar mantendo esse nosso mercado cada dia mais aquecido e cada vez maior. Obrigado aí pela participação de todo mundo, obrigado, Renata, pela mediação aí do nosso encontro, da nossa live. E sempre que vocês precisarem de qualquer apoio, está aí o meu celular, meu WhatsApp, o e-mail. Fiquem à vontade para entrar em contato a qualquer momento, que eu estou sempre à disposição para ajudar qualquer pessoa que venha buscar solução, ajuda, tirar qualquer tipo de informação. Estou sempre à disposição de vocês. Sim, eu queria agradecer aí pela atenção de todos, mais uma vez pela iniciativa da Renata, e a gente está sempre aprendendo e ao longo desses anos aí, com os projetos, com vocês, com a questão de compartilhar o conhecimento que a gente tem, entender um pouco das necessidades do mercado, da realidade da empresa de vocês. Então, podem contar conosco, quem quiser entrar nesse mercado de telemetria, a gente tem total conhecimento aí, de como fazer, né? Então, isso daí, a gente vai ajudar vocês com segurança para que vocês possam trabalhar esse mercado e obter bons resultados aí com seus clientes. Ô, gente, desculpa, voltando só um pouquinho aqui, que tem uma pergunta bem interessante aqui que eu não posso deixar de fazer, da Jéssica, da Web Rota. É possível alguma empresa que tem software próprio fazer alguma integração com algum desses módulos da Assistensat? Eu sei que, por exemplo, vocês têm um módulo de ônibus, né? E tudo, ou não? Realmente eu voltei um pouquinho para fazer essa pergunta, porque eu acho ela muito boa. Sim, deixa eu responder essa pergunta. Depende do nível de integração, né? Assim, a gente tem... nossa plataforma ela é modular. Então, tem empresas que já têm uma determinada aplicação para o cliente ou que quer desenvolver a aplicação para o cliente. É possível buscar dados na nossa plataforma e alimentar a aplicação ou aplicativo ou sistema que já tem desenvolvido para o seu cliente. A gente tem uma interface de integração com sistemas, então você pode construir, em determinado momento, uma aplicação, um aplicativo ou um relatório para o seu cliente com base nas informações que estão presentes no nosso sistema. É possível, sim, mas tem que ser analisado
que tipo de integração seria, tá? Ok, Léo, muito obrigada. Aí, Jéssica, você pode pegar o contato aqui do Bruno ou pode me chamar lá no WhatsApp. O pessoal também, eles vão estar hoje também novamente na nossa mentoria com o Wagner. O Léo vai fazer mais uma apresentação. Acho que o Bruno também junto com ele. Você está fazendo lá o curso conosco. Então, gente, muito obrigada. Agradeço novamente aí a presença de todos e até a próxima semana. Um abraço, pessoal. Muito obrigada. Grande abraço. Um abraço, tchau, tchau. Até mais.